Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. As cenas fortes e chocantes não deixam espaço para justificativas nem para argumentos. No último domingo, Pamela Holanda divulgou alguns vídeos nas suas redes sociais em que aparece sendo sucessivamente agredida com socos, chutes e empurrões pelo ex-marido, conhecido no meio artístico como DJ Ives. A Polícia Civil do Ceará está investigando o DJ Ives por violência doméstica contra a ex-mulher Pamela Holanda. Vídeos compartilhados na conta do Instagram da vítima mostram as agressões do artista. As imagens gravadas por câmeras de segurança do apartamento em que os dois moravam, em Fortaleza, mostram Iverson de Souza Araújo, mais conhecido como DJ Ives, puxando o cabelo, dando socos e chutes na vítima. A violência doméstica, familiar, psicológica e os abusos são, infelizmente, temas que rodeiam o cotidiano brasileiro, mesmo antes da pandemia, mas que agora estão se agravando. Ainda no ano passado, muitos órgãos, como o OMV, Observatório da Mulher contra a Violência, da Secretaria de Transparência do Senado, já tinham sinalizado preocupação com o possível aumento desses casos, à medida em que a pandemia avançava no país. E essa preocupação realmente se consolidou em números. Um levantamento com dados do projeto Justiceiras apontou que os casos de violência doméstica duplicaram durante a pandemia. O projeto foi criado um ano atrás pela promotora de justiça Gabriela Mansur para acolhimento dessas vítimas. Foi no meio desse território de guerra, de medo, de insegurança, que o Senado aprovou o projeto de lei que ficou conhecido como Sinal Vermelho. O programa prevê, entre outras medidas, que a letra X, escrita na mão da mulher, funcione como um sinal de denúncia de que existe ali uma situação de violência em curso. O texto propõe também uma ampla campanha de divulgação e de conscientização para informar a todos sobre o símbolo e seu significado, além de incluir no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher. Para falar sobre projetos dentro e fora da esfera jurídica, participa desse episódio a Soraya Santos. Ela é advogada e deputada federal pelo Partido Liberal. Eu acho que esse assunto é de suma importância. O Brasil precisa virar essa página e pessoas como você, a mídia envolvida e todos os setores envolvidos vão conscientizando cada vez mais na defesa da dignidade das pessoas. O projeto Sinal Vermelho, de uma forma muito simples, apenas um gesto, ela está pedindo socorro. Você imagina que na época da pandemia, por exemplo, os agressores estavam dentro de casa. Então, quando nós aceitamos até o boletim de ocorrência ser online, foi mais uma ferramenta. Há pouco tempo eu estava vendo uma iniciativa de um bar em São Paulo que ele adotou um drink chamado Penha, que quando as mulheres pediam, era o pedido de socorro. Então, essa iniciativa da AMB acompanha diariamente como operadores da lei na defesa dessas mulheres, ela vem de uma forma muito forte, articulada, para que com aquela marca na mão de batom, de alguma forma a mulher pudesse pedir socorro. Isso reflete, sim, a dificuldade que nós temos muitas vezes de pedir ajuda. Eu me lembro quando nós votamos o feminicídio aqui na Câmara, que foi no ano de 2016. As pessoas achavam uma bobagem. Quando chegou em 2018, 2 anos depois, as pessoas achavam assim, nossa, parece que está brotando feminicídio no jardim, era a expressão que se usava. Não, a sociedade está se mobilizando, homens e mulheres, os movimentos estão trazendo luz para essa ação. Nós não podemos deixar de olhar a Constituição no seu artigo 5º, que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Eu te pergunto, Carol, será que uma mulher pode pegar uma condução sem ser importunada? Será que ela pode pensar diferente e não levar um tapa no rosto por isso? Será que essa mulher ela é igual a um homem quando termina um relacionamento sem ser morta? É esse será que faz com que as pessoas digam, basta, nós não podemos conviver com isso. Então surgem prêmios, se é no recorte econômico, você tem empresas com prêmio de cargos de gerência, se é na área de violência, a sociedade começou a se importar, porque o homem cidadão ele não criou filha para apanhar de namorado nem de marido. Isso é assunto muito grave. O Brasil está em 5º lugar em violência doméstica. Então são leis,
são ferramentas, são prêmios, são formas de você dar luz ao que está acontecendo. E qual é o resultado disso? As pessoas criam coragem para denunciar, porque tem pessoas sofrendo calada em lugares que a gente nem imagina. Nós temos legislações que são consideradas a terceira melhor legislação do mundo. Só nesse último período nós aprovamos mais de 300 projetos aqui na Câmara, na tutela das mulheres. O que eu acho que está faltando é fiscalização efetiva, aplicação da lei já aprovada. Uma coisa que, assim, está faltando demais é centralizar todos esses cadastros para que a gente possa gerar um dado histórico robusto, confiável, qualitativo. Veja, quando você tem a questão da violência contra a mulher, a gente precisa saber, por exemplo, no universo de quem tem deficiência, que é altíssimo o grau de violência de pessoas com deficiência, e a gente não tem um cadastro seguro. Então, a gente precisa trabalhar como a gente vem trabalhando, numa total interdependência. Os órgãos são independentes, o legislativo é independente, o executivo é independente, o judiciário e o Ministério Público são independentes. Mas, veja, quando a gente tem um trabalho em parceria, esse resultado é muito melhor. O que urge nesse momento é justamente a gente ter um cadastro para reunir tudo isso e que a gente possa agora avançar qualitativamente no combate a essa violência. Então, antes, o feminicídio era um agravante do homicídio, hoje não, já é um tipo penal. Está lá no pacote que foi votado da ANB. Nós estamos defendendo isso como tipificação, endurecendo essa pessoa que agride ou comete um feminicídio, mas a gente está precisando de estatística. A questão da autonomia econômica das mulheres, por isso que quando eu falei de violência, eu também falei do recorte econômico. Nós temos que olhar a violência, não é só a física, é a psicológica, como está, por exemplo, no pacote, no direito dela estudar e ocupar cargos e espaços de poder, a distância que leva a essa denúncia. Não é um tema tão simples, porque nós precisamos estar fiscalizando tudo isso e a gente tem que apertar o gatilho aonde a gente precisa ir além. Nesse episódio do Item Mais, falamos sobre esses casos de violência doméstica, que infelizmente continuam a crescer durante a pandemia. Falamos também sobre os avanços e os limites das leis criadas para combater esses crimes. Para isso, recebemos a Marina Ganzaroli. Ela é cofundadora da Rede Feminista de Juristas. Marina, muito bom conversar com você no momento que a gente precisa enfatizar esses alertas, essas denúncias de violência contra a mulher. Bem-vinda ao Item Mais. Muito obrigada, Carol, pelo convite. Olá a todos os assinantes do podcast CNN. Bem, Marina, vamos falar um pouquinho do cenário da violência doméstica em meio à pandemia. A gente conseguiu ver os números de fato se agravarem? Com certeza, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E um erro muito comum, Carol, é associar a pandemia ao aumento da violência doméstica. Na verdade, a oportunidade em que este crime acontece que aumentou, que é precisamente o horário de convívio familiar. Fora do contexto de pandemia Covid-19, o horário em que mais acontecem os incidentes de violência doméstica, de violações de direitos humanos dentro do domicílio é precisamente o momento em que a família está convivendo, finais de semana, datas comemorativas como Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, e também no horário noturno, quando todos já retornaram do trabalho. Não à toa, com a possibilidade de trabalharmos em isolamento social e muitas vezes em home office, a oportunidade, o convívio familiar também aumentou. E nesta oportunidade é exatamente quando acontece a violência doméstica. Por isso, vimos os números aumentarem, né? A oportunidade aumentou, então o crime também aumentou. Importante dizer que nesses lares em que houve incidentes de violência doméstica na pandemia, com certeza este relacionamento já era um relacionamento abusivo antes do Covid-19. E exatamente com este aumento do convívio, houve um escalonamento da violência, chegando a novos incidentes de agressão. Pelo que você nos relata, Marina, é um convívio familiar mais intenso, você está ali dentro de casa, marido, esposa, namorados, parceiros, enfim. Os casos de violência doméstica ficaram evidenciados e com relação às denúncias, não fica muito mais difícil, já que a mulher continua ali naquele convívio familiar, no home office, sem sair de casa? Muito mais difícil.
muito mais difícil de acessar o sistema de garantias de direitos das mulheres, o sistema de proteção, seja socioassistencial ou mesmo os serviços de saúde ou de segurança pública. Ir a uma delegacia já é muito difícil para uma mulher em situação de violência. É importante lembrar que a violência doméstica, ela tem várias características que, por meio de estudos e pesquisas, ciência baseada em evidência, conseguimos perceber traços comuns entre os episódios. O fato de que ela acontece dentro do ambiente doméstico, no momento de convívio familiar, é um deles. Outro deles é precisamente o fato de que se trata de um ciclo. Essa mulher, ela não quer se livrar do seu companheiro, do seu marido, do seu namorado, daquele homem que é pai dos seus filhos, com o qual ela subiu no altar e sonhou em ter uma família, em construir uma família, um ideal de família bem-sucedida, perfeita, harmoniosa, feliz. Ela não quer se livrar dele, ela quer se livrar da violência. Então, muitas vezes o mito, o estigma de que ela volta, ela sempre volta, ela gosta de apanhar, ela quer estar nessa situação. Não, ela não quer estar nessa situação. Mas logo depois da explosão, do momento em que ele quebra algum objeto, em que ele ameaça um animal de estimação ou machuca o animal de estimação, no momento em que ele machuca a ela ou as crianças, no dia seguinte vem um pedido de desculpas, vem um pedido de perdão, vem um meu amor, minha querida, eu vou mudar, tudo vai melhorar, tudo será diferente a partir de hoje. E é óbvio que esta mulher quer e acredita na palavra deste companheiro abusador, agressor. Confia nele e segue no relacionamento. E aí vem uma fase de lua de mel, em que ele além das desculpas, é muito carinhoso, e dá flores e chocolate, etc., né, e meu amor, e logo começa novamente a humilhação, a violência moral, a violência psicológica, vai colocando essa mulher para baixo, até chegar numa violência física, numa violência sexual novamente. E com a pandemia de Covid-19, pedir ajuda ficou mais difícil. Alguns estados passaram a ter o boletim eletrônico de ocorrência, precisamente por causa do contexto do Covid-19. Mas ainda assim, o preenchimento é muito difícil para quem não é da área do direito ou técnica em administração pública. E mesmo assim, como intervir nesse lar? No meio da pandemia de Covid-19, vou tirar essa mulher e essas crianças do lar? Na verdade, deveria tirar o agressor. E essa intervenção da justiça também fica mais dificultada sem o apoio da assistência social, da escola que acompanha as crianças e do sistema de saúde. Trago também, Marina, 3 elementos que acabam bloqueando, quando a gente observa os relatos dessas mulheres que são agredidas, são vítimas de violência doméstica. Os relatos trazem elementos que, de alguma forma, conversam entre si. Dependência financeira do marido, medo de fazer a denúncia e a preocupação com os filhos. São 3 motivos que acabam bloqueando as denúncias dessas mulheres? São, com certeza, Carol, alguns dos motivos que impedem esta mulher de acreditar na possibilidade de romper este ciclo. É precisamente por causa da dificuldade, né, de quebrar este ciclo, de se enxergar enquanto um ser humano, enquanto uma mulher autônoma e digna, de reconhecimento e de respeito. Essa mulher está com o psicológico, com a moral tão fragilizada, tão violentada e abusada por este companheiro, que ela não acredita na sua força, né? Ela acredita de fato que ele vai tirar os filhos dela, né? E é muito importante lembrar que, apesar, né, de muitas decisões, principalmente baseadas na lei de alienação parental, é muito difícil o judiciário tirar os filhos da genitora. Deveria ser dificílimo, né? Infelizmente, vimos isso mudando aí ao longo dos anos com a LAP. Mas essa é uma preocupação que permeia a mente dessas mulheres em situação de violência. Não à toa, o sistema muitas vezes acaba protegendo, né, não só o sistema de justiça ou de segurança, mas culturalmente. As pessoas sempre buscam questionar a mulher ao invés do agressor. Isso a leva a acreditar que denunciar pode ser ainda pior para ela e principalmente para os filhos. É importante dizer que usar os filhos como uma forma de intimidação e constrangimento é um recurso muito utilizado pelos agressores domésticos. Essa moeda, né, colocada como uma moeda, você vai perder, você não presta para nada, você não serve para nada, você é uma péssima mãe, olha para você, você não vale um centavo, é óbvio que eu que vou ficar com as crianças porque eu que tenho dinheiro, mas
não é assim que funciona. De acordo com a nossa Lei Maria da Penha, inclusive uma das possibilidades de medida protetiva, para além do afastamento do lar, ou, por exemplo, a retirada de porte de arma, existe também a medida protetiva de fixação de alimentos provisória. Ou seja, mesmo antes de haver uma fixação, uma audiência de família que vá fixar essa pensão alimentícia, via medida protetiva, com as varas de violência, de enfrentamento à violência doméstica, é possível também fazer este pedido especificamente. E lembrando também, Carol, que muitos desses fatores são fatores de proteção ou indicadores de risco. Por exemplo, o estrangulamento, um indicador de risco. Esta mulher já está muito próxima de um eventual feminicídio. A dependência financeira também, muitas vezes, pode operar como um fator de risco. Mas muitas vezes este estigma, este medo, vem muito mais do controle e da intimidação psicológica e moral perpetrada pelo próprio agressor, inclusive usando as crianças para isso. Vamos falar de rede social, Marina? Foi através da rede social que a ex-mulher do DJ Ives conseguiu denunciar o ex-marido, inclusive imagens muito fortes, imagens chocantes. A gente acompanha daquelas imagens, dá um mal-estar e, claro, aquela sensação de revolta. Eu te pergunto se as redes sociais são aliadas ou inimigas no momento de fazer uma denúncia de violência doméstica? Elas podem ser os dois. Elas podem ser aliadas e elas podem ser inimigas. É muito importante, quando decidir expor um agressor ou um caso de violação doméstica, ou qualquer violação de direitos humanos contra a criança e adolescente ou contra a mulher, pensar isso de forma estratégica. Pensar isso com o profissional, a profissional que está te acolhendo, que está cuidando do seu caso, seja da psicologia, da assistência social, da saúde ou do direito. É importante conversar com a sua rede de confiança sobre esta decisão, porque depois que ela é tomada, não tem como voltar para trás. A dimensão e o alcance das redes sociais é algo que a gente vê, inclusive, sendo utilizado como uma forma, como um meio, um instrumento de intimidação e constrangimento das mulheres. Muitas vezes, a violência contra as mulheres segue também por meios digitais. Então, quando escolher expor, e pode ser sim muito bom expor do ponto de vista estratégico, para buscar essa reparação. Lembrando qual o objetivo aqui: proteger a criança, proteger a mulher e reparar o crime cometido. Este é o principal objetivo. Se este é o objetivo, e estrategicamente pensando com a advogada, com psicóloga, que este pode ser o melhor caminho, principalmente quando se trata deste agressor que é muito conhecido, que é reconhecido e respeitado pela sociedade e que, obviamente, como vivemos uma sociedade muito machista e patriarcal, coloca automaticamente o valor, e o relato da vítima em xeque e não o dele. Você veja pelas imagens, a segurança da impunidade deste agressor, que sabia que tinha câmeras dentro de casa e ainda assim continuou perpetrando uma violência, uma agressão horrível e chocante contra a sua própria esposa em purpério. Então, a ideia deste poder, de que esta mulher, de que este corpo, de que esta vida lhe pertence, pode ser disposta como bem entender, é tão forte que mesmo com imagens de câmera, este agressor ainda acredita que seguirá impune e seguirá com a opinião pública ao seu lado. Mesmo nestes casos evidentes de agressão que não se justifica por absolutamente nenhum motivo ou razão, ainda assim vemos pessoas defendendo os agressores. Muitas vezes, essas mensagens de defesa desse agressor podem ter impactos no psicológico da vítima que podem ser muito ruins. Então, essa avaliação de expor publicamente, ela tem que ser feita em conjunto com uma equipe multidisciplinar que pense essa exposição de forma estratégica para que a vítima, enquanto sobrevivente, e não apenas enquanto vítima, tenha o protagonismo da narrativa e não o agressor. Então, sim, a exposição pode ajudar, mas é preciso fazê-la de forma pensada para não revitimizar e retraumatizar esta vítima.
Para quem está nos acompanhando, Marina, vamos deixar muito claro quais são os meios que as mulheres vítimas de violência doméstica têm para se proteger e também para denunciar esse tipo de crime. E acredito que também seja importante, nesse momento, deixarmos claro, falamos aqui muito de violência física, mas há outros tipos de violência, violência psicológica, violência sexual. Como é que a mulher pode se proteger? Como é que ela pode denunciar? É muito importante lembrar que a violência física, a violência sexual, normalmente são as últimas violências desse escalonamento dentro do relacionamento abusivo. Como você disse, Carol, a violência começa, o abuso, a humilhação começa lá na violência moral, psicológica, patrimonial. Então, esses xingamentos, essa desmoralização, colocar essa mulher para baixo. E veja, muitas vezes eu posso ser extremamente intimidador e agressivo sem encostar nessa mulher. Se eu torturar ou matar um animal de estimação dela, se eu quebrar objetos na parede, um copo, ou se eu quebrar, dar um murro numa porta, quebrar uma cadeira em cima da mesa, ou algo do tipo, ainda assim eu não estou encostando nesta mulher. E a mensagem é muito clara. Eu estourei agora este jarro de vidro na parede, a próxima é a sua cara. São violências psicológicas intimidadoras gravíssimas. O primeiro passo, e é muito importante lembrar, que existem sim recursos, meios, instrumentos para garantir os seus direitos. A mulher que está em situação de violência, ainda que ela não acredite no sistema de justiça, e muitas vezes ele falha, ele é sim um sistema que funciona, no qual existem muitas profissionais, como eu, como delegadas da mulher, advogadas, promotoras de justiça, juízas, que querem sim fazer a diferença dentro e fora do sistema de justiça. A primeira alternativa é aquela dada pelo nosso governo federal, importante política conquistada já há muitos anos, graças à articulação dos movimentos de mulheres, que é o Ligue 180. Disque 180 para denúncias de violações de direitos humanos, Disque 100, e para a violência doméstica, o Disque 180. Algumas cidades do Brasil possuem a Casa da Mulher Brasileira, uma casa que acolhe as mulheres de forma multidisciplinar. Lembrando também que as delegacias especializadas da mulher, ou delegacias da mulher, também existem em todos os estados brasileiros e devem atender toda mulher que entra à sua porta pedindo uma medida protetiva de afastamento. Da mesma forma, as defensorias públicas dos estados e, mais importante, Carol, os diversos recursos não institucionais que existem hoje para fazer esta ponte entre esta mulher que precisa de ajuda e o Estado, a Justiça, a Defensoria, a Delegacia, como, por exemplo, o do qual eu sou fundadora, o Me Too Brasil, uma plataforma online onde você pode, em parceria com projetos justiceiros da querida promotora de justiça Gabriela Mansur, pedir ajuda preenchendo um formulário online e ser acolhida, ter essa escuta inicial por uma assistente social, uma psicóloga e uma advogada que fará então esta ponte com a delegacia, com o CRAS, com o CREAS, com a Casa-Abrigo, com a Defensoria da sua região, da sua cidade. Essas são só algumas iniciativas. A gente tem o Mapa do Acolhimento, a Tamo Juntas, inúmeras outras iniciativas que buscam ajudar esta mulher. O mais importante é quando alguém lhe pedir ajuda, não desviar o olhar, porque muitas vezes esta mulher pede ajuda primeiro para uma amiga, uma vizinha, alguém de sua confiança. Não duvide da palavra dela. E mais do que isso, ainda que você não duvide e ela volte com este agressor, esteja sempre de braços abertos quando ela retornar uma segunda, uma terceira ou uma quarta vezes, porque é uma destas que ela vai romper o ciclo e também é em uma dessas voltas, em um desses retornos que ela pode vir a óbito. Então sempre acolha de braços abertos e sem julgamentos, não importa quantas vezes ela voltar a pedir ajuda. Marina, eu vou te trazer para um outro debate, que é o debate sociológico. A gente falou bastante aí de leis, de iniciativas para amparar essa mulher vítima de violência. Trago inclusive a declaração da própria Pamela Holanda, que ela disse que tinha receio de denunciar o então marido porque a sociedade é machista. Esse debate com relação à violência doméstica, ele é muito mais amplo do que a gente imagina? Com certeza, Carol. A violência doméstica, e infelizmente o Brasil continua, apesar da Lei Maria da Penha, ser um marco de enfrentamento excelente à violência cometida no lar, e essa não é só minha opinião, de acordo com a ONU, temos a terceira melhor legislação do mundo no enfrentamento da violência doméstica. Ainda assim, somos o 5º país do mundo em feminicídio. E essas estatísticas, ou primeiro em transfeminicídio,
feminicídio. O lesbocídio também aumentou muito de 2014 a 2017, 234%, de acordo com o dossiê do lesbocídio. Então, os índices, né, as estatísticas de violência contra a mulher são assustadoras ainda no nosso país. E essas estatísticas, a violência, ela nada mais é, Carol, do que a pontinha do iceberg. Ela é precisamente esse recorte de indicadores, né, que a gente consegue perceber a desigualdade de poder entre homens e mulheres na nossa sociedade. Desigualdade essa a qual chamamos machismo. Então, a violência, na verdade, é só um indicador dessa desigualdade, a pontinha do iceberg. Se olharmos abaixo da superfície, vamos perceber que essa desigualdade de poder entre homens e mulheres, este machismo, se reflete em todas as esferas das vidas das mulheres. Economicamente, ainda recebemos 30% a menos do que os homens no mesmo posto de trabalho. E em cargos de liderança, chegamos a receber 1/3. Somos 52% da população brasileira e não ocupamos 15% das cadeiras do Congresso Nacional. Somos hoje mais escolarizadas, mas ainda ocupamos majoritariamente o mercado informal de trabalho. Então, são algumas, né, das estatísticas, dos recortes de indicadores em que conseguimos auferir essa desigualdade de poder, de inclusão, de equidade entre homens e mulheres, a que chamamos machismo. E a pontinha do iceberg dessa imensa desigualdade existente no nosso país é precisamente a violência doméstica, que não à toa tem uma especificidade. Ela acontece única e exclusivamente contra crianças e adolescentes, contra mulheres. E por quê? Precisamente porque somos uma sociedade que acredita que a mulher tem um papel específico e que ela deve seguir esse papel e é responsável por esse papel, e o homem outro. E que esses dois papéis não se combinam, né? Essa ideia de que a mulher é responsável pelo sucesso da família sozinha e não junto com o seu parceiro, muitas vezes faz com que elas continuem nessa situação, porque ela acredita que ela vai mudá-lo, ela vai transformá-lo, quando na verdade ele precisa querer participar, né, desta família saudável, ele precisa querer construir esta parentalidade saudável. E muitas vezes ao longo da nossa educação, tanto ele quanto nós, mulheres, fomos educadas a nos responsabilizarmos sozinhas por todas essas tarefas, por todos esses afazeres do lar. Não à toa, de acordo com o PNAD, as mulheres desempenham 18,5 horas de afazeres domésticos em comparação a 10,5 dos homens. Então, mais uma vez, a violência, o feminicídio, ele é a pontinha do iceberg. Abaixo da superfície, essa desigualdade de poder entre homens e mulheres é oferível em todas as esferas das nossas vidas, e é precisamente a essa desigualdade que chamamos machismo. Por isso que esse debate merece, tem que ficar sempre em evidência. Marina, foi muito bom contar com essa participação aqui no Item Mais. Já fica o convite para uma próxima oportunidade. Obrigada, Carol, pelo convite e até a próxima. E assim a gente encerra esse episódio do Item Mais, sempre nessa luta contra a violência doméstica. Denuncie. Tchau, até uma próxima. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.